Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Dino e hoje vamos falar sobre o que todos estão a chamar a Netflix dos videojogos, uma aplicação onde podes, a partir de praticamente qualquer dispositivo, incluindo o teu smartphone, aceder e jogar jogos de alta gama instantaneamente, sem sequer teres que investir numa consola ou PC caro. Tudo o que precisas é acesso à internet rápida e estável. Isso é a plataforma de streaming de videojogos chamada Stadia. Se és entusiasta por tecnologia tal como eu ou apenas curioso, fica por aí porque hoje estou aqui para informar-te, pegar na tua mão e levar-te comigo nesta experiência e também dar a minha honesta opinião sobre ela. Google Stadia, embora não tenha sido a primeira consola na nuvem, parece ser aquela com mais promessas para ficar. É o serviço que permite que possas levar uma máquina de alto poder de processamento contigo virtualmente para qualquer lugar para usufruir de jogos de alta gama sem sequer teres de os instalar. Stadia garante acesso a um catálogo de crescimento que funciona onde quer que estejas. Eu tive a testar em casas, na rua, no carro. E no futuro próximo, esta consola de jogos gratuita na nuvem poderá ser a alternativa ideal a consolas e gaming rigs convencionais. Além de oferecer um desempenho surpreendente e satisfatório com latência imperceptíveis em boas ligações, o serviço oferece transmissão e interação de videojogos em qualquer lugar, através do telemóvel, tablet, como também PC ou Chromecast para televisões. Para este último, o que precisas ter é um Chromecast Ultra, um dispositivo da Google que conectas à tua televisão via HDMI e que vai descontar do bolso por volta dos 80€. Mas devo avisar que podem comprar um Chromecast Ultra neste momento em lojas portuguesas, mas por algum motivo a Google ainda não disponibilizou a venda do comando oficial Stadia. E de acordo com os textos que eu li, o comando oficial também eliminará alguma latência porque conecta-se diretamente ao router e aos servidores da Google. Antes de avançarmos para a jogabilidade do serviço, para quem não é assim um nerd tecnológico, muitos de vocês devem querer saber. Mas afinal, como é que isto funciona? Tu, para jogares um jogo de forma convencional, para já tens de investir numa PlayStation, ou numa Xbox, ou numa gaming rig. Depois tens que dirigir-te a uma loja física, comprar esses jogos, inseri-lo, instalar os dados necessários, esperar e começar a jogar. Sim, também podes comprá-los digitalmente, mas tens de esperar e começar a jogar. Agora, quando estás a jogar um jogo pelo Stadia, em vez do teu dispositivo estar a usar o seu processador e os próprios dados instalados, na verdade é um dos servidores e centro de dados mega poderosos da Google a fazê-lo, que são literalmente edifícios espalhados pelo mundo apenas com computadores enormes e super avançados. Tu efetuas uma ação de entrada ao pressionares num botão do comando, rato ou teclado, o teu dispositivo envia essa ação de entrada para o servidor da Google e o servidor da Google envia de volta a transmissão do vídeo praticamente em tempo real a mostrar o resultado da ação que acabaste de fazer. Por isso não é algo tão simples como estares a ver um vídeo na internet, pausá-lo e voltares a reproduzi-lo, porque nesse caso um cache do vídeo é criado e mesmo se perderes ligação à internet ainda podes aceder a esse cache e reproduzir o vídeo. No caso do Stadia, a constante ligação é crucial porque nada é armazenado. E isto traz-nos um pequeno, mas grande problema: latência. Latência é a diferença de tempo entre o início de um evento, como carregar num botão, e o momento em que o seu efeito se torna perceptível. Estamos a falar de milésimos. Mas na verdade é nisso que a Google esforça-se e estão a fazer um ótimo trabalho para tornar a latência totalmente imperceptível. Na realidade, qualquer ação efetuada mesmo num dispositivo convencional, ligado sem fios ou com cabos, também tem latência, embora sejam milésimos de segundos praticamente imperceptíveis. A Google até está a desenvolver um algoritmo que deram o nome de latência negativa, que promete eliminar de todo a latência. Portanto, algo que seria tecnicamente impossível, tal como eu estar a jogar Watch Dogs 2 no meu telemóvel, um jogo mundo aberto com gráficos de alta gama e tamanhos enormes, tornou-se virtualmente possível graças a avanços tecnológicos e à internet. Para começar a
Para jogar só tens de criar uma conta ou então usar a tua conta existente da Google, preencher algumas informações pessoais e definições. És depois dada a opção de subscrever a conta Pro mensalmente e ter acesso a uma seleção de jogos variados, os quais podes experimentar durante um mês de período de experimentação. Depois disso, o preço é 9,99€. Portanto, tecnicamente isto não é bem a Netflix dos videojogos de um ponto de vista de modelo de negócios, porque não tens acesso a um catálogo completo apenas com a subscrição, mas pronto, é a maneira mais simples de dar a entender às pessoas do que este serviço se trata. Com a subscrição Pro também tens uma seleção de jogos com descontos especiais e acima disso tens 10€ de desconto na tua primeira compra na plataforma. Eu comprei o Watch Dogs 2 por apenas 10€ porque mesmo no período de experimentação deram acesso aos descontos e acima disso aplicaram o desconto da primeira compra. Para poderem pagar estes serviços, sim, precisam de um cartão de débito ou podem criar um cartão virtual através do MBWay ou aplicação do teu banco de forma fácil, rápida e segura. No que toca a requerimentos, apenas internet com velocidades mínimas de 10 MB por segundo ou mais é recomendada para utilizar a plataforma. Qualquer coisa mais lenta que isso pode causar problemas enquanto jogas. Para jogar em 4K é necessário uma subscrição ativa da Stadia Pro e velocidades mínimas de 35 MB por segundo ou mais. Ou seja, além de comprares um jogo a preço inteiro para usufruir da transmissão do jogo em 4K, também tens de pagar a subscrição do Stadia Pro. Mas para jogar em 1080p HD de um jogo já comprado, não tens de ter uma subscrição Pro ativa. Mas agora vamos ao que realmente interessa. Como é a jogabilidade em diferentes dispositivos? Bem, jogar pelo Stadia é surpreendentemente bom. Jogar perto do router numa conexão sem fios em 5G, os jogos jogam suavemente em 1080p. Nota-se vestígios de compressão, mas nada relevante para mim quando a jogabilidade continua intacta. Em relação à latência, ela passa muito bem despercebida. Excepto em jogos de tiros como o Destiny 2, eu tenho a sensação que noto a latência, acho que é pelo fato de ser um jogo em primeira pessoa, mais competitivo, que requer precisão máxima, por isso de uma certa forma os meus sentidos estão mais apurados. E isto também acontece em jogos de condução, mas é algo mínimo. Mas tenham em mente que eu não tenho a certeza se estou a notar estas diferenças ou a imaginar. Em jogos como Hitman, esta sensação mais apurada desaparece e a experiência volta ao normal. Existem outros fatores que podem acrescentar à latência e isto pode ser o tipo de dispositivo de controlo que tiveres a usar, mas já vamos chegar lá. Jogar no ponto mais longe do router, que por azar é aqui onde eu estou, aqui sim as coisas já complicaram mais um bocado. Para piorar, a ligação 5G não tem alcance até aqui e de vez em quando tenho algumas horas de sorte, mas eventualmente encontro quedas severas que drasticamente afetam a qualidade e resolução da imagem e latências difíceis de aturar. Mas repito, isso foi no ponto mais longe do router. Numa boa proximidade do router as quedas são raras. A jogabilidade não foi afetada e usei sempre a ligação 5 GHz, que é mais rápida e estável. Mas como é de se esperar, em ligações Wi-Fi ainda haverá quedas de velocidade, mas no máximo o que acontece é por 1 ou 2 segundos a resolução da imagem baixar e logo a seguir volta ao normal. A melhor forma de evitares isso é estares numa boa proximidade do router ou então, ainda melhor, estares ligado diretamente via cabo de Ethernet. A imagem torna-se ainda melhor e as quedas serão raras ou mesmo inexistentes. Podes fazer transmissões ao vivo diretamente do Stadia para o YouTube de forma bem prática. Até cria-te um título pré-definido do que tu estás a jogar. A única cena é que quando eu experimentei o intervalo de transmissão foi enorme. Foram para aí 15 a 20 segundos, se não me engano. E não tens a opção de mudar isso. Mas alternativamente podes usar outro software de transmissão mais avançado como o OBS Studio para fazer as tuas transmissões de forma mais personalizada. Jogar no meu smartphone com a aplicação Stadia, a experiência é igualmente boa. A mesma qualidade de um jogo de alta gama na palma da minha mão, André. E se estás a pensar que jogar estes jogos sem um comando convencional no smartphone é horrível, tens toda a razão. Mas isso é facilmente resolvido com o comando que já tenhas em casa da PlayStation ou Xbox, por cabo ou Bluetooth. Eu fiz um tutorial a explicar como fazer isso, podes vê-lo através do link aqui em cima ou através do link na descrição em baixo. Podes comprar um adaptador na Amazon por apenas 10€ para tornar mais prático e poder jogar em qualquer lugar e em qualquer posição sem teres que pousar o telemóvel numa superfície em casa. E para não estares a andar com o teu comando DualShock por aí, também existem comandos com designs próprios para acoplarem com o teu smartphone. E a falar em andar por aí, como é jogar na rua num smartphone? Bem,
Se quiseres te aventurar em gastar os teus dados numa questão de horas, jogar em 4G, na minha experiência, não foi a melhor. Sinceramente, a cobertura 4G na minha zona nunca foi a mais rápida, por isso acredito que isto depende de onde estiveres. A aplicação dá uma estimativa que em dados móveis utiliza 2.7 GB por hora, por isso, eu nem experimentei mais que 5 minutos via dados móveis, por isso não consigo tirar uma melhor conclusão sobre isso. Então, qual é a minha honesta opinião sobre o Stadia? Eu adoro videojogos, pessoal. Adoro mesmo. É um dos meus hobbies favoritos. Para já são obras de arte. É uma arte interativa fantástica e quando tu tens assim tanta paixão por algo, dá-te vontade de partilhar isso com outros. E é por isso que tem pessoas que fazem streamings. Eu acredito que quanto mais pessoas possam jogar videojogos, melhor. Por exemplo, atualmente eu tenho uma PlayStation 4, mas pessoal, já estamos na nova geração de consolas. Eu ainda não comprei uma PlayStation 5 porque neste momento não estou numa boa altura financeira para fazê-lo. E é aí que o Stadia torna-se uma enorme solução. Tanto para mim, que ainda não tenho uma PlayStation 5, como para pessoas que não têm nem sequer uma PlayStation 4 ou 3 ou um computador potente o suficiente. Imaginem só têm saído jogos cross-gen por essas alturas. Ou seja, jogos feitos tanto para a PS5 como para a PS4 e etc. Mas vai chegar uma altura que jogos vão ser feitos dedicadamente e exclusivamente para a nova geração. O que nós temos andado a ver da PlayStation 5 em termos de gráficos ainda não é nada. E o Stadia, por ser um centro de dados super poderoso da Google, é constantemente uma plataforma de jogos da nova geração. Por isso não tens de estar a atualizar o teu gaming rig e nem tens de estar a comprar uma nova consola, o que poupa-te por volta dos 500 €. E com a mobilidade adicional em que posso estar a jogar aqui em casa Watch Dogs 2 e ter que ir a algum lado e começar o jogo no meu móvel ou num computador qualquer, exatamente a partir do ponto que deixei, é completamente fora deste mundo. Mas com isso dito, se não tiveres internet fibra onde tiveres, ainda vais ter que esperar um bocado. Eu com internet fibra, via Wi-Fi, experienciei quedas, portanto uma internet mais lenta não sei como isso seria. E também podemos dizer que o Stadia chegou um pouco cedo demais no que toca à mobilidade. Sem o 5G ainda implementado, jogar isto na rua ou em movimento torna-se quase impossível, a não ser que estejas numa zona com ligação 4G bem forte, mas futuramente com a implementação de antenas 5G e se de alguma forma também algumas operadoras de rede fornecerem dados ilimitados, nem que seja em pacotes especiais, para o Stadia, isto será um enorme game changer. E mesmo assim isso não elimina uma das coisas que acredito que seja a maior preocupação da maioria das pessoas, que é a dependência da ligação à internet. Se a tua operadora cair, estás impossibilitado de jogar. E é exatamente por isso que consolas convencionais, penso eu, nunca irão desaparecer, porque estão contigo fisicamente e podes jogar desde que tenhas eletricidade. E sinceramente, eu pessoalmente ainda não estava preparado para comprar um jogo de alta gama a preço inteiro, sem antes poder experimentá-lo. Eu fiz um esforço, também por causa deste vídeo, e comprei o Watch Dogs 2, mas apenas custou-me 10 € com os descontos. Era mesmo bom se eles permitissem que jogasses um único nível desse jogo, ou que não me trassem e deixassem jogar, por exemplo, apenas 5 minutos, ou algo assim, sei lá. E para concluir, será que vou continuar após o período de experimentação acabar? Sim. Neste momento, embora a seleção de jogos na subscrição Pro seja fraca, o Hitman é top e ainda vai me manter entretido porque é um jogo que eu quero acabar, mas com isso dito, vão ter que levar a fasquia e tentar trazer mais jogos para a subscrição Pro para me manterem mais que um mês pago. Mas em geral eu estou mesmo a gostar da experiência, vou continuar a jogar Watch Dogs 2 quando eu quiser e onde eu quiser, mesmo se cancelar a subscrição Pro. Adoro mesmo essa conveniência. O maior obstáculo que a Stadia enfrenta para se tornarem um verdadeiro ponto de referência para outros gamers por aí é que eles apenas precisam de melhores jogos exclusivos para a sua subscrição Pro. É tão simples quanto isso. Mas assim que o fizerem e assim também que disponibilizarem hardware adicional como o comando oficial aqui em Portugal e outras funcionalidades que eles já prometeram, aí vai se tornar um grande competidor. Por isso, o que eu tenho para vos dizer agora é: deem uma chance ao serviço, não têm nada a perder por um mês. Se tiverem alguma pergunta, deixem um comentário aí em baixo. Se já experimentaram o Stadia, digam-me o que acharam. Ou se este vídeo te convencer a experimentar, depois volta aqui e deixa um comentário com a tua opinião. Gostava mesmo de saber o que vocês acham do futuro deste novo serviço. Portanto, é tudo, pessoal. Se gostaste do vídeo e espero que tenha-vos informado e esclarecido algumas dúvidas que tinhas sobre o Stadia, por favor, demonstra isso ao deixares um gosto aí em baixo. Vai-me ajudar imenso. E se quiseres manter-te informado das novas tendências, não hesites em subscrever ao canal para não perderes um único vídeo.
Mais uma vez, o meu nome é Dino e eu espero ver-vos no próximo episódio.